Antes de tudo, fé. Depois de tudo, Gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui direto do Santuário da Família, presencial aqui mais uma vez, né? Tentando gravar aqui presencial juntos aqui, sem nenhuma interferência de internet, né? Aqui direto de São Lourenço, pessoal, pra gente gravar esse episódio número 18. Olha aí, 18 semanas, João. 18. Já falando, né, da palavra de Deus, e estamos na penúltima semana, Fernando, na penúltima semana de Jeremias. Não é isso? Penúltima semana falando de Jeremias, o episódio de hoje do Jeremias 41 ao capítulo 47. Isso mesmo, teve leitura, né, no final de semana, teve leitura ontem, no sábado, teve leitura hoje também. Se você não fez sua leitura de hoje ainda, né, que é domingo, aproveita e faz também, para a gente falar aqui um pouquinho, um resumão do Leia a Bíblia Cast. O resumão de Jeremias tem sido uma bênção. Quantos capítulos maravilhosos, quantas mensagens maravilhosas a gente tem aprendido e tem se edificado. Mas antes de falar de Jeremias, eu queria falar de uma coisa que acontece todo sábado. Se você não sabe ainda, eu vou pedir para Fernando falar para a gente. O que é que tem aí, Fernando, todo sábado de manhã? 8 da manhã, no programa Jesus, a Nossa Esperança. E você pode ouvir o programa na íntegra, né, diretamente pelo link da Rádio Litoral, ou depois gravado, que nós colocamos no YouTube. Então, são momentos, porções, assim podemos dizer, porções de muito enriquecimento, de fortalecimento, de edificação. São mensagens, tem história de esperança, olha, louvores, são momentos agradáveis, tenho certeza. Todos que ouvirem o programa vão se sentir renovados, fortalecidos e vão agregar algo de bom à sua vida. E nós precisamos de alguma coisa, sempre de coisa boa. Sempre. E só a palavra de Deus verdadeiramente pode nos fortalecer e nos ajudar a vencer as dificuldades que surgem diariamente. E Fernando, e se quem está ouvindo agora o Leia a Bíblia Cast não ouviu, não pegou ao vivo o programa do último sábado, o que é que ele faz? Ele pode entrar hoje mesmo, à noite, já no YouTube, né? No canal Jesus, a Nossa Esperança, e lá tem mais de 200 programas. Tem um acervo lá bastante recheado, né, para se edificar, né, Fernando? É interessante, Daniel, João, que quando eu começo a ouvir um programa antigo, mas eu me surpreendo como a palavra de Deus é atual e como ela nos edifica. Ainda hoje, né? Parece que foi gravado hoje, né, Fernando? É uma bênção, né? Essa é a nossa esperança, né, João? A gente está gravando aqui, falando de Jeremias, e se você assistir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a palavra de Deus ainda vai se aplicar para você que está chegando essa mensagem de hoje. Valeu, Fernando, né? Jesus é a nossa esperança. Acesse aí o canal, né, e se edifica também, ou assiste ao vivo, acompanha ao vivo também, aos sábados às 8 da manhã. Beleza, pessoal? Outra forma de você se edificar, vou falar aqui, ó, o nosso João 3,16, Escola da Bíblia. Tem curso ou não tem lá, João? Demais, só esperando você. O programa de ontem da rádio, do programa Jesus, a Nossa Esperança, foi 589. E a Escola da Bíblia, ela está na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, desde 1982, promovendo a verdade revelada na Palavra de Deus. Quero convidar você, agora no mês de outubro, olha só, ainda vai entrar setembro e vamos aí já em outubro, vamos começar os novos cursos. Segunda-feira tem o livro de Efésios com João 3,16. Temos aí inglês básico 2 com Daniel, aqui ó, Daniel. E se você quiser idioma bem, mas se você não quiser um curso bíblico, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O livro de Daniel vai ser estudado na Avenida Conde da Boa Vista. O nome do professor, Daniel com Daniel. Não esqueça, se você está fora de Recife, acesse o nosso site www.escoladabiblia.com, ou você pode ligar 3231-6861. E nunca esqueça, Jesus, a nossa esperança. Amém, amém. Valeu, João. Então acessa aí, pessoal, www.escoladabiblia.com. Novos cursos começando em outubro, mais uma forma também de você se edificar. Beleza, pessoal? Recados dados. Vamos, antes de falar também ainda de Jeremias, antes de entrar no capítulo 41 de Jeremias, eu quero sempre saudar os irmãos que estão acompanhando o projeto do Leia a Bíblia Cast. Quem comentou no episódio anterior, quem deixou sua mensagem, né? A gente sempre gosta de falar aqui, dar o oi para você que está acompanhando o Leia a Bíblia Cast. Eu estou aqui com a listinha, ó.
quem comentou no episódio passado, no episódio 17, Bianca Pérez deixou sua mensagem, ela colocou, quarta-feira estarei, se Deus quiser, e ela estava, não foi? Ela estava lá no culto de oração na quarta-feira. Marilu também deixando sua mensagem, boa tarde, irmãos, Deus continue abençoando vocês, para que possamos nos edificar cada vez mais. Uma boa semana para todos. Valeu, Marilu. E você possa continuar se edificando também. Jorge Luiz também deixou sua mensagem. Nosso irmão Jorge. Que bênção, Jorge. Espero que você esteja aí acompanhando o episódio 18 também. Ele colocou, boa tarde, graça e paz, amados irmãos. Que Deus abençoe. Valeu, Jorge. Deus abençoe você também. Eliane Ribeiro também deixou sua mensagem. Boa tarde, paz de Cristo. Me edifiquei muito como Deus usou o eunuco e os outros homens para tirar Jeremias do poço, né? Foi aquele episódio lá do eunuco ajudando Jeremias, realmente a gente comentou e foi muito interessante o episódio do eunuco. Valeu, Eliane, que Deus te abençoe. Quem mais está aqui? Miriam também deixando sua mensagem, Miriam Silva dando boa noite. Olha aí, Miriam assistiu o episódio de noite, não foi, Miriam? Que Deus te abençoe, Miriam. Boa noite. Quem mais deixou aqui? Bianca, já falei. E é isso, pessoal. Então, deixe sua mensagem, escreve aí nos comentários sua participação, como Deus falou com você durante essa semana em Jeremias, que a gente vai ler, a gente vai comentar aqui no episódio da próxima semana. E não esquece do curtir, não esquece de clicar no botão de curtir. Curte esse vídeo logo para não esquecer, deixa aí o seu like, que vai ajudar muito a gente a espalhar cada vez mais a palavra de Deus, tá certo? Curte o vídeo, se inscreve no canal e manda esse link aí do Leia a Bíblia Cast para outras pessoas também, para elas se edificarem junto com a gente, beleza? Recados dados, agora sim, né, Fernando? Vamos falar de Jeremias. Que semana, hein? Que semana, mais uma semana aí, né, de capítulos interessantes de Jeremias, capítulos curtinhos, né? Teve alguns dias aí que foi curtinho, mas muito forte, né? Com uma mensagem muito forte pra gente. Eu quero começar então com o Fernando falando aí de Jeremias capítulo 41. E aí, Fernando, como é que foi aí o seu resumão de Jeremias 41? É o resumão mesmo, né? Porque se a gente for falar muito, demora muito, é verdade. O capítulo 41, ele é basicamente a sequência do 40, né? A continuação, né? Que eu fiquei ansioso, eu lembro que eu fiquei ansioso para saber 40, o que ia acontecer, foi mesmo. Onde houve a conspiração de Ismael contra Gedalias, né? Gedalias. Aí a gente começa a perguntar, quem foi Gedalias, quem foi Ismael, né? Não acabou bem, não foi para Gedalias. É sempre bom a gente perguntar, se não tem dúvida, ele volta a ler de novo, né? É importante. E a gente sabe que Gedalias foi aquele governador escolhido por Nabucodonosor, né? Para ficar lá governando o povo de Israel, né? E até ele cuidou de Jeremias, né? Cuidou também, verdade. Cuidou de Acontece Jeremias. o quê? Que um homem, né? Por nome de, vamos ver aqui o nome do homem aqui, né? Procura aí. Ismael. Um até que nos remete a outra geração. Né? Ismael, ele era de uma família, podemos dizer, real. Ele era do povo da família real. Não era, como diz aqui a palavra, por exemplo, ele era diz assim, no 7º mês, do capítulo 41, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, um dos capitães do rei. Então, esse homem, ele tramou, né, contra Gedalias, porque eu acredito que ele se achava merecedor, né? E quando Nabucodonosor chega lá e coloca Gedalias como governador, certamente isso causou inveja, ciúme, né? Sempre e aí ele vai e mata aquele povo. Foi o que me chamou a atenção, né? Mata, destrói as pessoas, leva outros cativos, depois foge, né? Isso nos traz a refletir, né? Porque uma pessoa, né, de uma família real, uma pessoa, podemos dizer, bem sucedida, né? Ele muitas vezes tem tudo, né? Muitas vezes tem tudo, né? E a inveja, o desejo de ser mais do que os outros. Com certeza eu imagino que ele achava que ele que deveria ser, né, algo por ser de uma família real. Então é uma das coisas que me chama a atenção, porque conspiração, quando a gente fala em conspiração, não tem nada bom, né? Nunca é bom. A gente vê traição, a gente vê maldade, né? Isso. Falta de amor pelo outro, né? E a gente pode saber que eles eram do mesmo país, da mesma, né? Era o mesmo povo, né? Era o mesmo povo, mas... Então foi um dos pontos que me chamou a atenção e que a gente pode refletir em nossas vidas, né?
A inveja. É aquele sempre querer mais, né? Sempre querer mais. Às vezes você tem tudo, às vezes você está numa posição boa, você tem uma vida confortável, Deus tem te abençoado e ainda assim você olha para o do outro e acaba querendo do outro. Pensar que eu mereço mais. Merece mais, é verdade. Então a gente cai nesse ponto aí, a gente começa a causar desgraça. É verdade. É um dos pontos que chamou muita atenção, né? Fora muitos outros que a gente poderia comentar também aqui hoje. É verdade, foi o que rolou em Jeremias 41, né? Eu lembro que eu fiquei ansioso para saber, né? E Ismael acabou realmente matando, né? Fazendo aí não sei se foi um jantar, né? Foi uma refeição. Eles estavam comendo juntos, né? Estavam comendo juntos, né? Pois é, veja, né? Eu achei bem covarde isso que ele fez, sabe? No momento de uma refeição, ele matou lá Gedalias, mas isso teve consequências, né? Teve consequências que a gente vai ver mais na frente. Beleza, Fernando. E aí, João 3,16, como é que foi a sua leitura aí? Né? O que é bom relembrar, João? Jeremias 41. É bom relembrar que Jeremias capítulo 41 fala sobre Joanã, que livra os cativos. Sim, Joanã. Não é verdade? Joanã. Então, versículo 18, Daniel, você pode ler? Sim, vamos lá. Versículo 18 diz assim a palavra: por causa dos caldeus, estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Por causa dos caldeus, estavam com medo. Então, eu trouxe a ideia para a gente pensar sobre o medo e perguntar a você que está ouvindo: você tem medo de quê? É bom. A quem devemos ter medo? Então, a quem devemos ter medo? Quem pode matar a alma e não o corpo, porque o corpo, o homem que mata um corpo é só o corruptível, mas a alma só Jesus, que foi dado a autoridade. Então, qual é o ponto? Você tem medo de quê? Não tenha medo algum, até porque Deus, na sua palavra, aparece lá 366 vezes. Não tenha medo, não temas, porque Deus está com o Filho e o seu povo. Amém. Então, confie em Deus. Essa foi a dica de segunda: confiança em Deus. Não tenha medo de nada. Confiança em Deus. Não tenha medo. Olha aí, o povo estava com medo dos caldeus, né? Estava com medo dos caldeus. Interessante aí, né? Mas o que é que a gente tem medo, né, pessoal? Hoje a gente tem muitos medos, mas confie em Deus, né? Independente de qual é o seu medo, né? Deus, ele pode dizer: não temas, para esse medo. Valeu, João. Olha aí quantas coisas diferentes, né, pessoal, de Jeremias 41. Eu já vi outras coisas aqui, tá vendo? Ele viu um ponto, o Fernando viu outro, eu vi outro ponto agora, e você pode ver outro também. Então compartilha com a gente, vai no grupo, coloca aí nos comentários também, né, como Deus falou contigo aí na leitura de Jeremias 41. O que me chamou a atenção, pessoal, nesse Jeremias 41 foi o vacilo que Gedalias deu. Né? Gedalias foi avisado, né, por Joanã. Ele foi avisado no capítulo anterior, né, que a gente leu. Ele foi avisado que Ismael não era peça boa, né? Ou seja, Deus, ele está nos avisando. Deus, ele muitas vezes usa um irmão, usa um podcast, né, usa qualquer coisa para nos avisar às vezes de alguma coisa que a gente poderia evitar, e a gente vacila, né? A gente deixa acontecer. Então muitas vezes a culpa de a gente, né, cair numa cilada, cair numa enrascada, né, é justamente porque a gente não ouve, a gente não presta atenção nos avisos de Deus, sabe? Então me chamou a atenção aí, Gedalias, ele caiu nessa cilada, caiu nessa armadilha de Ismael, né, e foi avisado, né? Deus usou Joanã para avisar Gedalias, e ele acabou assassinado, né? Não só ele, como várias pessoas, né? Ainda tem isso, né, João? Porque veja, ele não ouviu Deus, e ele pagou, e outras pessoas pagaram também pelo erro dele. Né? É bem interessante, né? Às vezes as nossas decisões, consequência, sabe? Às vezes eu sou responsável, às vezes por outros irmãos. Uma decisão errada que eu tomo pode prejudicar, né, a vida de uma família, de outras pessoas também, tá? É muito importante isso, a gente ouvir os avisos de Deus. Olha quantas coisas, né? Só em um capítulo, pessoal, só no 41 foi uma bênção, né? Coloca aí como foi que Deus falou contigo no 41, que eu já vou falar agora do 42, né? Foi terça-feira, foi um dia sem live de leitura, muita gente pedindo live de leitura, infelizmente a gente não consegue fazer todo dia, mas cada um leu na sua casa. E aí, Fernando, como é que foi aí a sua leitura do 42? Interessante, é como você falou, esse livro de Jeremias parece um filme. Não é? Você começa a caminhar nele, e assim como os filmes, ninguém consegue
fazer um filme de acordo com o livro, porque você vai assistir um filme e ver só fragmentos. Isso. Assim mesmo é o livro de Jeremias, a gente não consegue fazer tudo. Mas eu fiz aqui um breve resumão. Resumão. Vi, né? E nesse dia o profeta exorta o povo a não fugir do Egito. Fugir por quê? O povo queria fugir porque estava com medo, nós vimos no versículo anterior. O povo estava com medo por causa dos caldeus e queriam fugir para o Egito. E no verso 2, o povo suplica a Jeremias, né, para ele orar ao Senhor, para que Deus mostrasse o que eles deviam fazer. Veja que coisa boa, né? Você está disposto a... Veja, né? Olha, Daniel, ora por mim, para Deus, o que é que Deus vai mostrar o que eu vou fazer. Aí você olha para a pessoa assim, diz, está realmente disposto, a obediência, né? Isso alegra. No verso 5, eles desesperados parecem estar dispostos a obedecer. No verso 5, eles parecem estar dispostos a obedecer. Depois você lê em casa, meu irmão, você lê aí. Quando chega no verso 10, Deus responde que eles devem ficar na terra, não devem sair, não devem fugir. Estavam com medo dos caldeus, mas não devem fugir. E no verso 11 a 17, o que acontece? A palavra de Deus diz que se eles saírem, se eles fugirem para o Egito, serão todos mortos. Fome, peste, guerra, toda sorte de desgraça, se é que é sorte, né? De desgraça. Então, no verso 18 a 21, Jeremias faz um desabafo, tentando convencê-los a não fugir para o Egito. Então veja, esse foi o panorama desse capítulo, sim? Faz um desabafo. Nos próximos capítulos a gente vai ver outros assuntos, mas o que me chamou mais a atenção aqui, ora por nós, para que Deus mostre o que a gente tem que fazer, deve fazer, né? Daqui a pouco, parece que quer atender, mas depois a gente vê que não, que eles não querem obedecer a Deus. Não queriam obedecer a Deus. Era uma aparência, né? Uma aparência que queria, né? Aí fica, o que o medo não faz, meu irmão? É verdade. Eu vou só fazer um breve comentário aqui. Muitas vezes a gente vê na televisão pessoas que são presas por estarem fazendo coisas erradas. E aí se lamentam, choram, pedem perdão, pedem desculpa, diz que não vai fazer mais. Isso para obter algum benefício. Quando se dá esse benefício a ele, acabou-se. Tudo o que ele tinha prometido foi de água abaixo. Então, é um capítulo para a gente ler e para a gente meditar muito sobre isso. É verdade, Fernando. Valeu, Fernando. É isso aí. A gente precisa, né, estar de olho, porque o medo muda realmente, muda a gente, né? A gente toma às vezes consequências, atitudes que parece que a gente quer, mas na verdade a gente não quer. É o medo que está fazendo, né? A gente acabar, né, indo por decisões erradas, e eles acabaram não aceitando, né? Não aceitando o que Jeremias falou. Olha aí, que interessante, né, pessoal? Jeremias 42. E você, João, como é que foi a sua leitura de 42, Jeremias 42? É bom relembrar que Jeremias 42, do versículo 1 até o versículo 6, Jeremias exorta ao povo a não ir para o Egito, ou podemos dizer que Jeremias consulta a Deus. E aí do versículo 7 ao 22 vem a resposta de Deus. Eu separei o versículo 3, Daniel, tu pode ler? Versículo 3, ele diz: ore, pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Então ore. Você tem orado a Deus? Deus tem respondido o que a você? Qual caminho ele está mostrando e você ainda não está seguindo? É interessante, o versículo 11, Daniel, o que é que diz? Versículo 11, olha o que diz a palavra, versículo 11: não tenha medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Então, o que você tem pedido a Deus? Você tem medo, né? De quem? Sabe? Você tem medo de quem? Aqui nós vemos Deus dizendo, ó, eu estou com vocês, não tenha medo. Então foi de segunda, né, quando se foi em comunhão, e também nesse tempo sozinho com Deus, ele dizendo para você, não tenha medo,
Não tenha medo de seguir o quê? O caminho do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Ande com Ele. Vai ter muitas aflições? Vai. Mas só que você está seguro, porque Jesus é a nossa esperança. Olha aí, de novo, né? De novo, De não novo. tenha medo, né? Não tenha medo. Que bênção. Que coisa boa, pessoal. Se você está com medo de alguma coisa, pode ser que Deus esteja falando com você agora, né? Você caiu aqui nesse episódio, alguém mandou um link para você, ó, e Deus está falando agora. Não tenha medo para você. Beleza, João? Beleza, Fernando? O que me chamou a atenção, pessoal, nesse capítulo, além do que vocês já falaram, sabe? Eu fiquei pensando assim, poxa, como Deus, Ele trabalha na nossa vida, sabe? Até quando Ele dá um castigo, Ele quer nos provar, Ele quer nos moldar, Ele quer fazer a gente ficar melhor, sabe? Eu fiquei pensando, veja, Deus queria que eles ficassem lá, mesmo sabendo que eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo e Deus queria que eles ficassem lá no lugar que eles estavam com medo. Não é interessante? Imagina que você está com medo de algum lugar e Deus diz, fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Mas eu estou com medo, Senhor. Fica aí mesmo. Eu acho que isso é uma prova de confiança, né? Deus quer provar, né? Deus queria provar o coração deles se eles realmente estavam confiando em Deus, sabe? Eu acho que era a prova maior. Eu acho que além da obediência a Deus, né? Da palavra de Deus que Jeremias falou, que ele disse, ó, fique no Egito, né? Fique no Egito. Além da obediência em si, eu acho que é a questão de confiança. Deus queria ver, poxa, será que eles estão confiando mesmo em mim? Né? Será que eles realmente, né, vão ficar, apesar do medo dos caldeus? Será que eles vão acreditar que eu vou proteger eles, né? Que eu vou cuidar deles, sabe? Então eu vejo isso a questão da aprovação. Sabe, pessoal, por mais que você tenha medo, confie em Deus, né? A confiança em Deus faz a gente tirar o medo e faz a gente passar pela aprovação, sabe? Agora precisa confiar, porque se a gente não confia que Deus está guardando, se a gente não confia que Deus vai resolver a situação, a gente que vai querer resolver. Não é isso? A gente vai querer. Se eu não confio que Deus resolve, então quem vai resolver sou eu. Então eu vou resolver com certeza da pior maneira, né? Nesse momento, né? Interessante, porque nesse momento que a gente decide a resolver, se a gente está querendo que Deus resolva e não está confiando, a gente está querendo. Nós não temos a solução. Eles não têm. Nós não temos a gente pensa que sabe, né? as ferramentas para resolver, mas a gente quer fazer. Isso. É incrível. Pois é. Sabe? E são coisas que é para o nosso próprio bem, né? Quando a gente confia em Deus, as decisões de Deus são melhores do que as nossas, né? A gente pensa que sabe resolver e ó, a gente só se atrapalha, sabe? O que foi que aconteceu, né? Eles foram lá, né? Foram lá para o Egito e só deu ruim, né? Não deu bom, sabe, pessoal? Então, ó, fica para mim essa lição aí de Jeremias 42. Confie em Deus, não tenha medo, né? E acredite sim que Deus pode fazer muitas coisas. E obedeça, né? Também tem a questão de obedecer a palavra de Deus. Eles disseram, se for boa ou se for ruim, a gente vai obedecer. Não obedeceram, né? Se for boa ou se for ruim, pessoal, confie na palavra do Senhor. E se você estiver lendo, você pegando aí esse obedeceu, e Daniel já vira para o 43, que é onde está a obediência. A obediência, 43, né? Capítulo 43 de Jeremias. Foi o dia que teve live, não foi, Fernando? E aí, como é que foi o seu resumão aí de Jeremias 43? No 43, a gente vê que no 42 terminou Jeremias falando para o povo, dando recado de Deus para o povo. Vê no 43, versículo 1 e 2, o que diz aqui a palavra. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo, todas as palavras que o Senhor, o Deus deles, né? Palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo. Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias. Homens orgulhosos disseram a Jeremias. É mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer, não entrem no Egito. Veja como é difícil convencer um homem orgulhoso a confiar que Deus, né? Que Deus, é verdade. Vem Deus. É difícil, irmão. E aí ele vai para o Egito, né? Foram para o Egito, levaram Jeremias e tudo, né? Também para o Egito, né? E a gente continua lendo o livro, né? Depois Jeremias profetiza contra o Egito, né? Contra o Egito. Fala o que vai acontecer, né? Fala o que vai acontecer então, lá, né? Basicamente, o que me chama mais uma vez a atenção é um assunto recorrente, né? Está sempre acontecendo. É porque é o mesmo filme, né? É o mesmo filme, é a continuação do filme, né? É a continuação do filme. Eu acredito, Jeremias, acredito, João, que as escrituras estão aqui para a gente ler. É claro que esses homens aqui não tem mais jeito para eles. Mas essa escritura, o que está aqui relatado, tem sim para a gente, né? Pra gente. Tem um valor para a gente, uma importância para a gente. Se a gente fazer como
O João sempre diz, você obedeceu a Deus? Você já está fazendo a vontade de Deus? Se a gente fizer isso, a gente vai ter muito proveito. É verdade. Valeu, Fernando. É isso aí, Jeremias 43, né? Mais uma lição, né? Mais uma lição desse mesmo filme, né? Que vai recorrendo para a gente e Deus vai mostrando para a gente o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que obedecer e o orgulho, né? O orgulho impede a gente, né, de ver a verdade, sabe? Às vezes a verdade está na nossa frente e o orgulho não deixa, né, a gente ver. E aí, João 3,16, como é que foi aí a sua quarta-feira de comunhão com Jeremias 43, João? É bom relembrar que Jeremias capítulo 43 fala, não é? Ou seja, Jeremias, o quadro, ele é levado ao Egito. Jeremias, ele profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. E o que eu quero trazer é o versículo 4, Daniel. Lê pra gente aí, versículo 4. Diz assim, ó: assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães do exército, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor. Aí é que está a questão. E se continuar no versículo 5, diz, pelo contrário, veja, você não está obedecendo e ainda está fazendo faz ao contrário, não é? Aí talvez a pergunta hoje é, você tem obedecido a Deus? O que lhe impede, né, de ouvir a voz de Deus? Porque também a gente vê que muitas coisas impedem. Por exemplo, você vai no culto no domingo, então só vai agora no outro, você vai ser bombardeado de informações onde o mundo vai querer levar você para ele. Então, quando a gente lê, observe bem, meus ouvintes, quando vocês ouvem a palavra de Deus, quando vocês leem a palavra de Deus, o que é que tem que fazer? Praticar. Por isso hoje eu quero trazer a ideia de você não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. O que acontece é porque você ouve, mas não obedece. Qual é a proposta hoje? Seja praticante, meu irmão, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, porque o próprio Tiago vai trazer a ideia de que você está enganando a você mesmo. Então esse é o ponto, né? Talvez, se tiver um mote, né, hoje, talvez seja praticante da palavra. Amém. Ó, já tem aí, ó, praticante. Já está montando aí, né, João? Amém, já tem aí. Então, se você acha que hoje tem um mote, escreva aí, digita aí. Coloca aí, pessoal. A gente quer receber motos, né? A gente quer receber motos, com certeza, de vocês. Beleza, valeu, João. Esse foi o 43 na visão de João. E o que eu fiquei pensando, pessoal, nesse 43, né, foi um dia de live. Eu lembro que eu destaquei aqui, ó, o versículo 10, né, que diz assim, ó, e diga-lhes, né, Deus falando para Jeremias, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu mandarei vir Nabucodonosor. Olha aí, o pessoal foi para o Egito e ele disse, tá bom, vou mandar lá Nabucodonosor para o Egito também. Ele diz, ó, eis que mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia. E essa palavrinha me pegou, né? Essa palavrinha, ele diz, meu servo, né? Meu servo. Olha que interessante, o rei da Babilônia, pessoal, Deus dizendo meu servo. Não é interessante, né? Um Deus pagão, um Deus que se exaltava, um Deus que, né, queria que fosse ele mesmo fosse adorado, sabe? Mas Deus usando esse homem, né? Deus dizendo meu servo, sabe? Deus usando Nabucodonosor para castigar as nações, para castigar o seu povo, sabe? E eu vejo duas lições, né? Como eu até falei na live, né? Assim, Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Deus, ele vai usar para te repreender, para te orientar, para te dar um conselho, para te disciplinar, para te colocar na linha de novo. Deus pode usar qualquer pessoa. Ele não vai usar só o pessoal da igreja, não. Não pensa que, não fica olhando só para a igreja, não. Ah, porque o meu pastor vai falar, porque o meu irmão vai falar. Não, pode ser uma pessoa do mundo, pode ser o seu colega do trabalho, pode ser aquela pessoa que mais bebe no mundo. Ah, aquela pessoa vive bebendo. Deus pode usar essa pessoa para te repreender, para te dar um conselho, para te orientar,
sabe? Não precisa, né? Deus ele usa. Então, A não história fala, Daniel, que até foi usado um animal. Um animal também. Deus Foi usa usado, qualquer coisa, né? Então, achei bem interessante essa palavra. Ele já é a segunda vez, se eu não me engano, é a terceira, que ele fala, né? Que Jeremias fala isso assim, Deus dizendo, Nabucodonosor, meu servo. Sabe? E outro ponto que me chama a atenção é, às vezes acontece isso. Tem pessoas fora da igreja que às vezes até são, entre aspas, mais servos de Deus, né? São mais úteis para Deus às vezes do que os próprios cristãos. Sabe, quando a gente não obedece, quando a gente não pratica, a gente pode cair nesse problema. Às vezes, né, o pessoal de fora está sendo mais útil para Deus do que a gente. Veja, já imaginou se a gente cai nisso, né? A nossa missão é ser mais útil para Deus da maneira correta, né? Sem essa maneira aí. Claro que Nabucodonosor nem estava ligando para Deus, mas Deus ele usa sim para os seus propósitos, né? Os propósitos de Deus com certeza são atingidos e a gente vê que o próprio Nabucodonosor depois reconhece que foi Deus, né? Foi Deus que deu as vitórias para ele, mas mesmo assim ele não se rende, né? Para adorar a Deus. Impressionante aí, sempre me chama a atenção quando Jeremias fala isso, né? Nabucodonosor, meu servo. Beleza, pessoal, esse foi Jeremias capítulo 43 e tem mais, né? Teve uma semana aí com Jeremias 44 também, foi na quinta-feira que a gente leu, né? Quinta-feira passada, Jeremias 44. E aí, Fernando, como é que foi a sua leitura sozinho com Deus, né? Cada um na sua casa lendo. Como é que foi, Fernando? É uma continuação, né? No capítulo 44, o povo já está no Egito. Já está lá no Egito. Pensando eles que estavam livres, né? Estavam livres do rei da Babilônia. Do rei da Babilônia. Que era o medo, né? Que eles estavam tendo. Aquele Isso. que Deus muitas vezes chamou de meu servo. Eles pensavam que estavam livres, né? E eles pensavam uma coisa interessante. O povo pensava, eu quero trazer a nossa reflexão, que o problema era o rei da Babilônia. Sim, Que o problema deles era o rei da Babilônia. a Babilônia. Mas é interessante que o rei da Babilônia, como você falou, Daniel, era apenas um instrumento. Eu vou ler aqui os versículos 4, 5 e 6 para a gente entender que o problema, qual era a raiz do problema, que não era o rei da Babilônia em si, não era o homem mau. Vou ler o 4, 5 e 6 para a gente entender. Diz assim: sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira. Não vou ler mais. Mas veja, às vezes a gente pensa que aquele indivíduo é o nosso, é ele que está, é o motivo da nossa. Isso. E a gente quer lutar contra ele. O povo de Deus ali devia lutar contra a sua própria desobediência, né? Então a raiz do problema, essa era a raiz do problema, na verdade. A causa do problema era a desobediência, né? E eles achavam que era Nabucodonosor, achavam que era o rei da Babilônia, né? Então, vê só como às vezes a gente dá murro em ponta de faca, né? Querer resolver um problema sem ir na causa, sem ir na raiz do problema. O problema era a desobediência. Isso não agradava a Deus. Então, é mais uma reflexão. E é interessante, Daniel, que muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo é um erro, porque são gerações. Isso aqui, esse povo aqui já vinha, ó, gerações, vivendo daquele jeito. É a chamada tradição. Né? Eu aprendi. Já virou certo, como se fosse certo. Eu aprendi de meu pai, eu aprendi do meu avô, eu aprendi do meu bisavô. Eu ensinei a meu filho e todos seguem a mesma linhagem. Nem saber, né? Sem nem saber por quê. Sem investigar o problema. E só que chega um momento que pipoca. Quando pipoca, aí a pessoa pensa que a culpa é do rei. É apenas o quê? Você falou? Um servo, né? Um servo de Deus. Ele está servindo ali. Ele está servindo a Deus. Para um propósito. Então, problema do sofrimento do povo era a desobediência. É verdade. É muito difícil, né, Fernando? Muitas vezes eu acho que o grande passo para resolver um problema
O primeiro grande passo é justamente reconhecer onde está o problema, reconhecer, senão a gente fica, como você disse, dando murro e ponta de faca e sem descobrir. E eu posso te dizer, Daniel, João, que muitos daqueles que estavam lá eram, entre aspas, inocentes, ignorantes. Sim. Não entendiam o que estava acontecendo, mas era desobediência. Já vinha de uma longa data, tradição das pessoas, dos pais, familiares. Não, é verdade. Né? Então, E eu já quero emendar, Fernando, isso que você está dizendo, com o que me chamou a atenção desse capítulo, com esse versículo 7. Olha o que ele diz assim, no versículo 7. Por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Olha o que diz aí o versículo 7. É a gente que faz, é a gente que se coloca, né? É a gente mesmo que fica se colocando. E às vezes a gente quer culpar A, quer culpar B, quer culpar às vezes nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso chefe no trabalho, né? Nosso vizinho. Na verdade é a gente mesmo que precisa. Se a gente mudar muita coisa da gente, eu acho que resolve tantos problemas em todas as áreas, né? Leva uma topada, quer quebrar a calçada. Eu acredito que é assim, 90%, sei lá, muitos dos nossos problemas a gente conseguiria resolver só mudando a gente mesmo, né? A gente mesmo, nossa postura em muitas situações, sabe? Realmente foi isso que também me chamou a atenção. E você, João, como é que foi aí a sua leitura de Jeremias 44? É bom relembrar que Jeremias capítulo 44, né, vai falar sobre a infidelidade dos judeus. E aí a infidelidade ela vai ser repreendida. Então foram 30 versículos, né, o qual nós meditamos, e vocês foram muito bem e tiveram aí sucesso no início, né? Eu ficaria com o 24. A princípio, Daniel, versículo 24, o que é que diz? Versículo 24, diz assim a palavra. Cadê? Aqui, 24. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que estão na terra do Egito. E essa foi a leitura de quinta, e desde de quinta que Deus está dizendo, falando, ouve, né? Escute, né? Então esse é um trabalho. Já no versículo 29, Daniel vai ler aí 29 e eu já faço a pergunta: você tem escutado a Deus? Porque desde semanas e semanas que a gente está, ouve, e já é uma sequência, né? E aí o 29, Daniel. 29 diz assim: este é o sinal que eu dou para vocês, de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para o mal. Então, qual é o sinal que Deus tem feito na sua vida? Como Ele tem dado sinais? Porque desde a semana passada que a gente estamos, ouve, escuta, né? Qual é o sinal que você... Até com o hino, né? Até com o hino, justamente, né? E veja, tem algo aqui interessante. Veja, ele disse, o que Deus falou que não cumpriu. O que foi que Deus falou e ainda não cumpriu? Eu posso dizer a vocês, meus amados, tem uma única coisa que Jesus falou e ainda não se cumpriu. Foi a volta dele, porque ele disse, eu vou preparar uma morada e vou voltar para buscar. Então, Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados, precisamos escutar, porque estamos vendo o agir da natureza. A natureza, ela está reagindo com vento, com terremotos. São os sinais, né? São os sinais. Mas veja, ele está voltando, nós precisamos estar preparados. Coloque isso na sua mente. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas. Amém. Esse é o ponto. É verdade, pessoal. Sinais. Eu acho que ouvir a palavra de Deus passa muito por isso, né? É a gente prestar atenção nos sinais. Porque ouvir, a gente ouve tudo, né? A gente ouve zoada, a gente ouve cachorro, a gente ouve carro, passarinho, né? Mas ouvir a Deus é justamente prestar atenção nesses sinais, né? Que a natureza tem colocado também. Valeu, João. Esse foi Jeremias 44, pessoal. E aí a gente entrou na sexta-feira, né? Jeremias 45. Deu uma quebrada, não foi? Deu uma quebrada um pouquinho na história, né? A gente voltou no tempo, né? A gente voltou um pouquinho, deu uma quebrada. E eu quero aproveitar essa quebrada para também pedir a você, né? Dá uma quebradinha aí também, para um pouquinho aí o vídeo e deixa seu like. Deixa o like, né? Aproveita aí essa pausa, aproveita que a gente vai falar de 45. Olha, aproveita esse tempinho agora, deixa seu like. Eu vou tomar um golão. Toma aí o golão. Olha,
Toma um golão no café, tá certo? Compartilha o vídeo, chama mais pessoas para entrar no grupo de leitura, tá certo, pessoal? Né? Ó, olha aí, ó, leia a Bíblia Cast, tá certo, pessoal? Olha aí, tem camisa, ó, eu tô com a camisa aqui, ó, também, ó. Eu leio a Bíblia. Tem a camisa, mostra aí a camisa, João. Ó, leia a Bíblia Cast, pessoal. Tem essa camisa, tem caneca. A gente faz sorteios também no grupo de leitura bíblica, além da edificação, né? Além dos textos, ó, pessoal, no grupo de leitura os irmãos têm comentado, né? Tem deixado lá, né? Muita coisa edificante pra gente, e você ainda não entrou no grupo de leitura. Então, ó, na descrição desse vídeo sempre tem, né? Qualquer episódio do Leia a Bíblia Cast tem lá o link para você entrar no grupo e também convidar outras pessoas a fazer parte desse grupo de leitura, e também para acompanhar aqui o resumão da semana no Leia a Bíblia Cast, beleza? Fechando a pausa, vamos voltar aí, né? Voltar agora com Jeremias 45. A gente voltou no tempo, não foi, Fernando? Como é que foi essa volta? Interessante esse capítulo 45, só tem 5 versículos, né? Uhum. É interessante que a gente vem vendo uma sequência, né? Isso. Acontecimentos, e a gente vê que esse capítulo não se encaixa. Ele deu uma quebrada aí na. Não se encaixa na sequência. Eu fiquei imaginando, irmãos, quando a gente está assistindo um filme e no meio do filme dá aquela parada e o. É um parênteses, né? É um parênteses assim. Dá um parênteses. E os personagens começam a pensar, não é? em coisas que havia acontecido algum tempo atrás. Já havia acontecido. Então, esse texto aqui, há quem diga que, e pelo enunciado dele, ele deveria se encaixar após o 36. Sim, lá mais atrás. Uhum. Né? Então, eu consigo ver aqui que esse capítulo ele não se encaixa aqui. Uhum. Mas não é à toa que ele está aqui. Sim, também acho. Não é à toa. Se ele está aqui é porque é necessário para a gente. Não é aleatório. Não é aleatório. Então, esse caso aconteceu, se os irmãos quiserem voltar a ler, no capítulo 36, quando o rei queimava os rolos, lembra? Queimou lá, lembro demais. Jeremias ditou o livro, Baruque escreveu, e aí levou para o rei, leram para o rei lá, o rei começou a cortar de canivete e jogar no fogo. Lembro. Jogar no fogo. Isso aí, meu irmão, depois que Baruque volta, Jeremias escreve de novo Baruque. E ele escreve, né? No 36, 32b, Baruque escreve de novo. Então, eu fico imaginando nesse filme, né, a volta do pensamento de Baruque para aquele momento. Frustração dele. Frustração. Indignação, né? Indignação, frustração. Até você falou na live, acredito, você disse que é chorão. O chorão é Jeremias, mas ele estava se lamentando ali, né? Lamentando. Então dá para entender, eu entendi, né, que aquele acontecimento causou impotência a Baruque, medo, impotência, aquela coisa, eu não estou sendo útil. É verdade. Né? Eu não estou sendo útil, né? O que eu fiz não está valendo, né? Então, isso também transparece, de acordo com o texto, né, como se Baruque tivesse desejos. Verdade. O que ele está querendo, né? O que ele está querendo, né? Tivesse outros desejos, muitas vezes. Não estou dizendo que o homem de Deus tinha isso, mas sim. Muitas vezes nós estamos na igreja, tem gente na igreja, ele está pregando, ele está fazendo o que Deus está mandando, mas além de tudo isso, ele tem um desejo maior que às vezes é um reconhecimento às vezes, né? É isso, um tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Não é? E aí, no versículo 5, vê só o que diz a palavra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Olha então veja que é advertência, né? Advertência. Isso está acontecendo, esse momento aqui do capítulo 45 está exatamente no texto da palavra, onde o povo de Deus está no Egito, sofrendo, passando por dificuldades. E eu imagino, Daniel, imagino João, você meu irmão está em casa, esse texto aqui, ele foi escrito para mim, para você, para a gente, para cada um de nós. Para nos acalmar, para a gente ver que a gente não tem que buscar nada que seja além do que Deus quer nos dar. E outra coisa, que aqueles acontecimentos, aquilo ali, não era nada que Deus não pudesse resolver. Com certeza. Porque Deus continua ativo, né? Continua ativo
e no controle de tudo. É verdade. Então, esse capítulo eu vejo ele como uma grande... Impressionante. Tão pequeno, né? Pequeno. Mais grande. Olha, meu irmão, eu fiquei meditando e certamente dá para você fazer vários comentários Dá. dele, porque é Deus falando comigo, falando com você, falando com a gente, né? Dizendo que ele tem um domínio das coisas, que a gente não deve buscar coisas grandes demais para a gente, que a gente desejos pessoais. Né? E ele pode até nos exaltar, né, em algum momento, se ele quiser. Se né? ele quiser. Ele pode, com exatamente. certeza. E ele exalta muitas vezes, sim, mas não porque eu estou buscando. Né? Se eu estou fazendo algo para Deus buscando isso, já está errado. Né? Não devo buscar isso. Não queremos dizer que Baruque não teve um papel importante. Claro que teve. Mas eu estou fazendo trabalho. Só que meu trabalho parece que está sendo em vão. Isso. E esse trabalho sendo em vão, eu não vou ter reconhecimento. E nunca é em vão, né, Fernando? Nunca é em vão. Mesmo que a gente faça o trabalho, ninguém veja, a gente não seja reconhecido pelas pessoas, pareça que aqui que o rei queimou o que a gente fez, mas que Deus está vendo, ele reconhece no tempo certo. Perfeito. Tem controle. Então eu acredito, eu vejo esse todo o Jeremias como um grande filme e vejo esse capítulo como um pequeno fragmento que é uma reflexão para o povo daquele tempo e principalmente para mim hoje. Para a gente hoje também, com certeza. Por isso, com certeza. não é em vão que ele está aqui. Isso. Eu pensei muito nisso também. Não é em vão. É para hoje, sim, né? Tá aí por acaso, no momento certo, para que a gente, né, preste atenção. Realmente, reconhecimento. Muito bom mesmo. E tem muita gente hoje em dia, né, que às vezes trabalha para Deus, faz algumas coisas na igreja, buscando esse reconhecimento, buscando algo, e às vezes se frustra, como o Baruque, né? Se frustra, deixa um ministério, deixa um serviço, aí você... Por que o irmão parou de fazer aquilo? Muitas vezes ele diz, porque ninguém reconhece, eu não tenho... Sabe, acha que não está fazendo efeito aquele trabalho dele ali, porque ninguém exaltou ele, nenhum ser humano exaltou ele, acha que ninguém está ligando. Mas Deus fez uma promessa a ele, né? Disse que, diz aqui, diz o Senhor, mas a você daria a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Então, fica tranquilo. Não é? Fica tranquilo, né, João? Fica tranquilo. Tranquilo. Faz o teu trabalho, não espera reconhecimento, continua firme, né? É muito Perfeito, rico, perfeito. muito rico mesmo. Perfeito, é tão rico que eu tenho certeza que João também tem algo para falar nesses 5 versículos, né, João? Foi que você conseguiu aí extrair 5 versículos só, mas muita coisa, né, João? É bom relembrar que Jeremias capítulo 45 fala da mensagem de Jeremias a Baruque, tá bom? Então, Fernando disse que dava para muitas coisas e Daniel até exortou a mim, dizendo, não, eu tenho certeza que ele vai extrair. Eu tenho uma pergunta para Fernando, já vou trocar joga a bola. Já vou trocar. Fernando, dá para fazer um poema com esses 5 versículos? João, dá, embora eu não fiz. Olha, isso pode ser uma desculpa, mas tem texto bíblico que é tão forte. E é menor às vezes, né? E dá para fazer, né? É tão forte que eu me sinto assim, incapacitado, posso dizer assim, tudo que eu disser, tudo que eu vier falar, talvez não consiga expressar o sentimento. O sentimento do texto, né? Porque o sentimento que eu tive é esse, João. É que isso é pra gente, né? E que é muito forte. E que se você em casa, meu irmão, você lê esse capítulo aqui, talvez você passe despercebido e diga, botaram aqui à toa, estava perdido e colaram aqui. Não foi isso não. Com certeza. Colaram aqui não. É, essa palavra não tem nada à toa. nada à toa. Não tem nada colado não. É tudo firme, meu irmão. Eu vou voltar de novo para Fernando, quando ele diz que é para mim. Veja, o versículo 5 diz, e você está buscando coisas grandes para si. Então, qual é a pergunta hoje? O que é que você tem buscado? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Uma casa, normalmente, ela tem 10 por 20. Tem pessoas que moram em menos e outras em mais. Mas tem pessoas que têm 1 hectare de terra, tem 3, tem 5, tem 8 hectares de terra. Então, é por isso que eu volto para Fernando. Fernando, é interessante, Fernando, que tem muito o que dizer esses 5 versículos. Mas eu tenho um modelo. O modelo não é Fernando. Eu tenho um modelo, é Jesus, a nossa esperança. Porque Ele deixou tudo, se esvaziou e se tornou homem. Então,
Ele deixou tudo, é o modelo, é o nosso modelo. O nosso modelo é Cristo. Então, Cristo, ele se esvaziou. Interessante, João, quando você diz ele se esvaziou. É exatamente o que Deus está dizendo para você, Baruque. para você hoje. Para mim. Se esvazie. E para Baruque aqui, olha, você está buscando coisas grandes para si mesmo? Se esvazie. Para mim também, para cada um de nós, para você que está nos ouvindo, se você precisar se esvaziar, essa é uma mensagem que Deus está mandando para nós. Amém. Cada instante Ele está mandando mensagens poderosas que a gente pode melhorar. Nós temos o modelo Jesus, se esvaziou. Ele se esvaziou, já deixou para a gente o que nós devemos. Agora, busque as coisas dos céus. Você não prestou atenção, preste bem atenção. Está buscando coisas para você? É uma pergunta. O que é que você tem buscado? Uma pergunta. Segundo, você tem um modelo. Qual é o modelo? Jesus. O que foi que ele fez? Se esvaziou. E agora, qual é a dica para você hoje? Busque as coisas dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Dá para você entender? Nós temos hoje, o que é que você tem buscado? Beleza, temos o modelo, Jesus se esvaziou, e agora vem a exortação: busquem primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, essa é a dica: busquem. Será que hoje o mote vai ter busca? Eita, olha. Buscai, olha os sinais, olha os sinais. Primeiro lugar. Mateus 6,33, né? Essa quarta-feira, às 16h30, eu quero convidar Daniel a estar lá na Boa Vista para louvar. Buscai, pois, em primeiro Vamos estar lá, se Deus quiser. Deus quiser. Então você é nosso convidado. Comenta aí se você vai estar lá, Daniel. Olha aí, né? Vamos buscar louvar a Deus na quarta. Por quê? Quarta de 16h30 até 16h30 tem oração, tem agradecimento, tem louvor, depois tem uma comunhão muito boa e depois ainda tem um curso Doutrinas Básicas e Inglês Básico 1 com o nosso amado Daniel. Amém. Valeu, João. Olha aí, pessoal, quanta coisa, né? Quanta coisa. Muita coisa. 5 versículos aqui, ó. A gente acho que até passou mais tempo nele do que nos outros, viu? Porque foi uma bênção, né? Esses 5 versículos, esses sinais aí que Deus está deixando para você. Se esvazie, né, por completo, né? E não espere reconhecimento dos homens, espere reconhecimento de Deus, que Ele vem na hora certa e esteja lá com a gente na quarta, né, João? Para louvar também aí, né, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Beleza, pessoal, esse foi os 5 capítulos da semana, mas teve leitura no final de semana, o último final de semana, pessoal, lendo Jeremias, viu? Olha aí, o último final de semana lendo Jeremias, e a gente teve leitura ontem, no sábado, Jeremias 46, e aí, Fernando, como é que foi aí a sua leitura, Jeremias 46, no sábado? 46, né? Começam as profecias para as nações. É interessante dizer que o Deus do povo judeu não era apenas do povo judeu. Nunca foi só, né? Judeu, né? Ele escolheu aquele povo, né? Mas é o Deus de todo mundo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí foi aberto para todos. E é aí que nós entramos. Ele é o Deus de toda a terra, todo o planeta Terra, todo o universo que tiver. Criador. Ele deixa claro, a partir de agora vai começar as profecias para as outras nações, né? E o que eu destaquei aqui, o verso de destaque é o 28b. Eu vou ler aqui para a gente fazer uma breve reflexão. 28b. Depois dele ter feito, né, dele ter falado sobre as profecias para o Egito, fala sobre a vinda de Nabucodonosor, e aqui no 27 fala que Deus salvará o seu povo. E o 28b é o que mais me chamou a atenção, quando ele diz: destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei, por onde o dispersei.
A você eu não destruirei completamente o seu povo. Não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. Perfeito, Isso eu acho interessante. E ele já tinha falado isso outras vezes Já também. falou isso em Jeremias outras vezes. também, né? É na medida certa. Castigarei em justa medida, e de modo nenhum deixarei você impune. Rapaz, é forte, né, João? É forte demais. É forte, Daniel? É forte demais, Quando fala justo, Agora foi porção dobrada, como você dizer, são porções, e essa foi porções Dobrada. É Quando o versículo é forte, né? Aí você diz, é porção dobrada, é aquele do sábado e domingo. É do sábado e domingo. É verdade. quando fala justo, Daniel, João, eu imagino, na minha mente vem uma rosca, um parafuso com a porca ali, Bem justinho. justo de uma forma tal que a tolerância é quase Não existe, né? inexistente. É justo, é perfeito. E Deus é assim, Se encaixa tudo é na justa medida. perfeitamente. Se você plantou muito, você colhe muito. Se você plantou pouco, você colhe pouco. É a justiça de Deus. É verdade. E ele diz que ninguém vai ficar impune. É mais uma forma de Deus mostrar É mais a uma justiça promessa, dele. mais uma promessa dele também, né? De nos tranquilizar também, saber que Deus está no controle de tudo, né? Nos tranquilizar e nos advertir ao mesmo tempo. Advertir também. A justiça de Deus, né? Ele está de Ao olho. mesmo tempo que ele tranquiliza, ele adverte. Olha, eu sou justo. Se você andar de acordo com o que eu quero, você vai ter isso. Se você andar de desacordo, você terá isso. Não tem como correr, meu Se irmão. você plantar milho, Plantou, colheu. Vai colher milho. entre plantar e colher, existe aí o tempo da espera. Eu acho que hoje, cada um de nós estamos nesse período, porque o justo juiz, que é Jesus, verdade. ele vai voltar. Ele veio como um salvador e agora voltará como o juiz. O justo juiz. E aí, João, Daniel, quando a gente lê aqui que ele Jeremias começa a profetizar sobre as nações, a gente vê que Deus tem o domínio de tudo, De todas as coisas. controle de tudo. Perfeito, É impossível alguém que deve não pagar. Não. Pra E é Deus não, impossível, pra Deus não, né, alguém que tem direito não receber. Isso. Você pode estar onde você estiver. Eles estavam no Egito, né? Então, te acalma. Tentando fugir, mas não tem jeito. Não adianta, meu irmão. A Quando justiça você de tiver, Deus vai fazer justiça. é perfeita. É perfeito. Deus está no controle de todas as coisas, né? Não pense que nada vai passar impune, nem dos outros, nem seu também, né? Com certeza não vai. É verdade, olha aí, pessoal, né? Quanta coisa boa. Maravilha, Sábado, maravilha, Daniel, sábado, porção dobrada, né, João? Desse capítulo 46. Como é que foi aí a tua leitura, João, nesse capítulo também? É bom relembrar que Jeremias, capítulo 46, do 1 ao 12, fala sobre profecia a respeito do Egito. E aí, do 3 até o 26, é a vinda de Nabucodonosor, né? E do versículo 27 a 28, Deus salvará o seu povo. Daniel, parte A, eu só vou ler a parte A do 46, 7, que é longo, né? Mas ele, da parte A do 46, diz: não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei. E aí continua o texto, né? E lá no final 28, no versículo 28, novamente a palavra de Deus: não tenha medo, meu servo Jacó. De novo falando, não tenha medo. Diz o Senhor, porque eu estou com você, por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispenseis. A você eu não destruirei completamente. Então, você está com medo de quê? Desde de segunda que nós vamos vendo isso. O que é que te assusta, meu ouvinte? O que é que te assusta? A volta de Cristo. Vamos imaginar, a volta de Cristo deixa você alegre ou preocupado? Ou até mesmo triste?
é algo a pensarmos. Entrega a sua vida a Cristo, confia nele e o mais ele fará e vai livrar todos eles, porque em Cristo não há condenação, já passou da morte para a vida. Amém, amém. Então, o que eu digo para você no dia de sábado, a dica é: alegre-se com a volta de Cristo. Amém. Outro louvor. Tá Alegre-se o céu, Oh, regozije-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Olha aí, o Senhor reina sobre todas as Maravilha, nações. maravilha. É exatamente esse capítulo 46, né? Como o Fernando falou também, né? Deus reinando sobre todas as nações, pessoal. Não tenham medo que Deus está no controle de tudo, sempre, né? Sempre foi o plano de Deus, né, governar para todos, né, e não somente, né, para um povo específico. Valeu, pessoal, porção dobrada de Jeremias 46 Maravilha, no sábado. Maravilha. E hoje, domingo, né, o dia que está sendo lançado esse episódio, né, teve leitura também, Jeremias 47, como eu falei, se você não leu ainda 47, lê, né, dá uma pausa aqui no podcast, lê o 47, depois volta aqui para continuar e ver o nosso resumão, né, ver aí o que Fernando trouxe para a gente. Fernando, Você tem 12 horas para ler. Olha aí, né? aproveita. Meio-dia é lançado, Isso. Então você tem 12 horas a contar agora. 12 horas. Alerta de spoiler agora, né? Alerta 12 de spoiler. horas, Se você 12 não horas. leu ainda, né, vai ter o spoiler agora do 47. Então leia antes, tá certo? Para depois vir aqui e continuar o resumão. Esse E aí? dia de domingo, o qual posso dizer a vocês, hoje, dia 1 de setembro de 2024, lá na Avenida Rui Barbosa, em Recife, né? Número, acho que 57, existe lá o Colégio da Vera Cruz, onde as congregações elas vão estar unidas em um só louvor e um só pensamento. Então, já foi de manhã, já foi, por isso Já que foi essa alguém, bênção, né? Já foi alguns essa devem bênção, ter já ainda não aproveitado meditado, isso. né? E não- Aproveitou lá e agora e está. não leu ainda. Então É chegou o momento aí de ler. Interessante, tudo interessante, né? E o 47 é profecia sobre mais um país, mais uma nação. Nós vimos que começaram as profecias a respeito das nações, né? E agora são as profecias a respeito dos filisteus. E aí a gente se pergunta, quem eram os filisteus? Quem eram né? os filisteus? É bom, né? É bom relembrar, né? É bom relembrar. Quem eram os filisteus? Os filisteus. É muito ruim a gente ler o texto, não entender e deixar para lá. Não né? pode, não é é bom a bom. gente pesquisar. Sempre pesquisa. Que a gente não sabe tudo aqui, nós não pesquisamos tudo, mas a gente vai pesquisando. E os filisteus eram inimigos do povo de Deus. É isso. Desde o começo. Inimigo do povo de Deus. Aqueles irmãos que são Tá o lá tempo todo afastados, ali, ficam ali, sabe? Eu digo irmão porque acreditamos que Deus, né, quer acolher todos. Então, desde o começo eles eram inimigos do povo de Deus. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 13, né, a Bíblia já relata guerra entre Israel, os israelitas e os filisteus. Já é das antigas, né? Da antiga. Em Samuel 14, 1 Samuel 14, quando Saul se tornou rei, né, ele guerreou contra os filisteus. Também. Então veja que já é um histórico de já é um povo antigo. desunião, né? né? Desunião. Já é um caso antigo de atrito, intriga, né? de atrito, né? E Davi matou muitos filisteus, inclusive um chamado Golias. Golias era filisteu. Então veja aí, o capítulo em si, ele trata mais de situações da guerra. E foi um capítulo curtinho também, não foi? Também. 47 também foi curtinho. Isso. 7 versículos. 7 versículos só certo? também. Situações da guerra, né? De como ia se comportar a guerra. Então são profecias, né? Que no final das contas, no final no resumão, a gente pode entender, né? Como o próprio Deus disse, ninguém vai ficar impune. Não está lá. Cada povo, cada pessoa, cada pátria, cada nação, né, Fernando? Vai ter a sua, sabe assim, Deus está de olho em cada uma delas, vai ter a sua recompensa, né? Cada uma de delas. acordo com os seus méritos, bom ou ruim, o que merece. Então está aí. Então a gente pode começar a pensar quem eram os filisteus, está lá, guerreiros, brigavam, aregavam com o povo de Deus, aquela coisa toda, né? E aí a gente pode fazer um monte de perguntas, né, João? Aplicar os nossos dias,
Perfeito. Será que eu estou, né? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou agindo com o meu irmão? Eu posso fazer essa reflexão? Se Deus resolver, Não é? se Deus resolver e Ele vai fazer isso, não o profeta Isaac, ele já mandou as profecias, mas se ele começar a agir em minha vida, buscando ver o que eu fiz de bom e o que eu deixei de fazer, que deveria fazer, qual será a minha reação? E aí, né? o saldo vai ser como, né? Esse Saulo, saldo aí vai ser esses positivo ou filisteus, negativo, né? O que será que os filisteus estavam agora pensando, né? Pensando, né? Então verdade. é um assunto, é um capítulo. É uma mensagem para os filisteus, né? Cada povo recebeu uma mensagem de Deus. Para depois dizer que ninguém não foi avisado, né? Não foi avisado das consequências. E né? aí a gente vê que Deus é soberano, Tudo. que Ele tem domínio de tudo. Ele vai mandar para os filisteus, mandar para todos os demais Mandar a mensagem povos, também. E para mim também, para todo Para a mundo. gente também. Né? E a mensagem de Deus, anos e anos depois, está chegando para a gente aqui. Né? Para mais povos e todos os povos, em várias gerações também. Isso mesmo. Né? E sempre chegando a palavra de Deus e sempre atual. Né? Sempre atual. Maravilha. Para o dia de hoje. Maravilha! Olha aí, 47 na visão de Fernando, o papel caindo aqui, Fernando, né? E já estamos chegando ao final, pessoal. Mas antes tem a visão de João, também do 47. Como é que foi aí, João? Então, é bom relembrar, né? Foi Filisteu que ele falou, versículo 1, Daniel. Versículo 1, olha aí, ó, Versículo diz 1. assim: Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que Faraó atacasse Gaza. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, vem. Então, ela vai. Você tem falado de Cristo para as pessoas, a palavra veio, você já recebeu. Agora o que é necessário? Falar Ela de aí, né? Cristo. Ide. Outro louvor é falemos de Cristo. Mais um louvor. Essa lista de louvor tá grande. Tá Tá grande. grande. É quarta-feira. É. Falemos de Cristo mais e mais. E mais. Essa é a proposta. Amém. Né? Falar de Cristo. Né? A palavra vem, né? E a palavra tem que ir. É exatamente. Não pode Veja, morrer em nós, né? A Não palavra pode morrer em chegou a nós. Jeremias, mas ela precisa ir. Você que está ouvindo o Leia a Bíblia Cast, é necessário, se faz necessário que você vá e fale de Cristo. Amém. Essa é a mensagem, esta é a proposta deste canal, levar a palavra de Deus, alcançar as pessoas mais e mais, mas para isso é necessário você curtir, é necessário você compartilhar, é necessário você viver, praticar, buscar mais comunhão, confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proposta desses irmãos que estão aqui, cada um sabe como foi esse domingo, como foi a semana corrida, quanto tempo nós estamos aqui falando de Jesus. Você já passou mais de 60 minutos só hoje, ouvindo só falar de Cristo, ouça Cristo. É necessário. Veja, Fernando, Daniel, nós estamos aqui fazendo o quê? Falando de Cristo. Isso que a gente está falando, a gente ouviu, né? A gente recebeu. E a gente está tentando agora passar. É por isso que eu estou dizendo a vocês, meus irmãos. Jeremias recebeu, Fernando, Daniel, eu e você. Você está recebendo agora. Estamos recebendo. Não guarde para você. Vou dar um exemplo. Se você soubesse a cura contra o câncer, um exemplo, contra o câncer, seu vizinho, imaginar, seu vizinho, ele tem o quê? O que é que seu vizinho tem? O câncer. Vamos dizer que você tem a cura do câncer. Você não vai dar ele, você não vai falar para ele, você não vai falar para ele. Então, existe algo, meus amados ouvintes, pior do que o câncer, pior do que a guerra, pior do que a fome. É o pecado, E nós temos a solução. Quem é a nossa esperança? Jesus, a nossa esperança. E o pior, viu, João, é que tem gente que mesmo se soubesse da cura do câncer, infelizmente tem gente que não diria. Não diria. Não então, seja essa pessoa. Não seja. Na verdade, a proposta é falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Maravilha, Daniel. Maravilha, pessoal. É interessante, Daniel. João falou, né? Nosso programa Jesus é a nossa esperança, do sábado e ontem, né?
hoje é domingo, de ontem, foi exatamente trazendo essa reflexão. Olha aí. Alguém que ouviu falar de Jesus, foi até Jesus, tocou nas vestes dele e ficou curada. Se aquela mulher não tivesse ouvido falar de Jesus quando ela ia lá. Então, se você quer que alguém seja curado do pecado, né? Ou se você quer ser curado do pecado, tem que falar. Ou quer renovar suas forças, né? Talvez o programa de ontem renovar as forças. Onde é que nós encontramos? Na palavra do Senhor. Aonde nós estamos nesta comunhão, é aqui, é na comunhão. Ninguém aqui falou da sua vida. Isso mesmo. Ninguém falou, aqui a gente só falou de Jesus, que é a nossa esperança. E essa força só se renova se a gente ouvir. Amém. Por isso, irmãos, tem algumas pessoas que dizem, não, para que falar? Não, vamos falar. Tem que repetir, irmão. Tem que falar. Tem que repetir. Falar. Nossa missão é falar. Quando a gente está fraco e o irmão fala, a gente começa a relembrar. Isso nos fortalece, renova a nossa força. Eu não sei quantas vezes você ouviu eu dizer: Jesus, a nossa esperança. Eita, irmãos, é muito bom, é muito bom. Olha, se você está voando no que eles estão falando aqui, ó, é porque você não viu o episódio de ontem do Jesus a nossa esperança. Então, procura aí, Jesus a nossa esperança, pega o episódio de ontem, né, assim que sair, para você não ficar voando aí e saber aí o que eles estão falando desse episódio que falaram aí também de ouvir. Não é isso, pessoal? Que bênção, dá vontade da gente passar aqui mais a tarde todinha aqui só falando de Jesus, só falando das coisas boas, de como a gente precisa espalhar, pessoal, mas estamos acabando nosso tempo, né? Falamos de Jeremias, né? Semana que vem vai ser nossa última semana, né? Falando de Jeremias, está chegando ao finalzinho desse livro maravilhoso, mas deixa aí nos comentários também, participa com a gente, como é que foi, né? A gente falou tanta coisa aqui, mas pode ser que, né, a palavra chegou para você de outro jeito ainda, né? Melhor ainda, né? Conta aí como é que foi que Deus falou com você semana. Vamos deixar de falar de Jeremias, mas nunca, jamais, em tempo algum, de Jesus. Até Nossa porque Jeremias também, em alguns momentos, fala aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Também. Maravilha. Beleza, pessoal. Maravilha. Vamos agora, pessoal, para a gente encerrar esse episódio de hoje, episódio 18. Vamos ter aquele momento tão especial, tão agradável, né? O poema e antes do poema, o pré-poema com João. Mas peraí, deixa eu parar a câmera aqui. Vamos lá, João, como é que tá aí, né? Bebendo água aí, prepara aí, João, para o pré-poema. Pegou os motes aí da semana, João? Foram 7 motes, hein? Foi. Essa semana. Foi. Dá pra ir. Vamos lá, João. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, Jeremias 41 a 47. Ande na fé. Bora, meu irmão, se sente e alegre-se. Busque o reino dos céus. Falemos de Cristo até no alto do arranha-céu. Não tenha medo do alto do arranha-céu, pois Deus é fiel e está no céu. Confie e um dia estarás com Deus nos céus. Seja praticante, não seja ouvinte. Use seu berrante. Aproveite e cante. Amém, amém. Falemos de Cristo mais e mais. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Amém. Aí, coisa boa. Olha aí, que maravilha, né? Olha aí, maravilha. já tudo aí, né? Toda semana foi aí, com 7, os hinos, com os cânticos, com tudo aí. Né, João, sempre fazendo aí essa arte maravilhosa aí, o pré-poema que nos prepara para o poema de Fernando. E aí, como é que tá esse poema hoje, Fernando? Belíssimo. Que bênção. Na verdade, o poema não é meu hoje. Olha. Agora, eu quero que os irmãos mandem seus poemas e os irmãos começaram a mandar poemas. Sim. Tem um poema estamos aqui. esperando. Tem um poema aqui. Eu fiz questão de transcrever exatamente como ela mandou. Olha aí. A irmã Noêmia. Opa! Noêmia! Maravilha, Noêmia! Maravilha. Ela tem
uma vocação Ela é boa. para poetisa. Olha aí. E ela mandou, veja, não precisa mudar nada aqui. Você vai ler, Ô, você vai veja ler o que ela mandou. na íntegra aí. Na então. íntegra. Na íntegra. Ok, vamos lá, Eu vamos acredito ver. que foi na segunda-feira. Foi, olha. Ela mandou. E eu estava na live lá e vi, né? Ela mandou. Depois teve também mais uma frase aqui de Raquel Cruz. Oba, valeu, Raquel. Saiu E tem uma de pegando. Aí, João Raquel. aqui. Ah, que eu João achei- também foi? Eu achei Boa. pertinente Boa, para boa. você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Me pegou de surpresa Não, agora. ele João. mandou aqui. Aí, João também. sabia, não. Nós Nem tu mandou sabia. aqui. Ela contou dizendo que foi para o seminário feminino. Sim. Sim. E ela mandou: aprendemos que devemos florescer, levando uma esperança a todos no amanhecer, através da palavra agradável de Deus. Que poema lindo! É. Amém. Eu lembro, eu acabei de lembrar. Ela postou lá na live, não foi? Quarta-feira, acabei de Na lembrar. segunda foi isso que mesmo. disse. Na segunda, foi isso Aprendemos que mesmo. devemos florescer, Foi lindo mesmo, foi lindo mesmo. levando uma esperança no amanhecer. No amanhecer. Através de quê? Da agradável Agradável. palavra de Deus. Meu. Que bênção, né? Precisa escrever algo a mais aí? Já Daniel? disse tudo, né? Precisa. É Muito verdade. bom. Tudo, meu irmão. E depois a irmã Raquel Cruz mandou: glória a Deus por esse amanhecer. Olha aí, tá vendo aí? Rapaz, Quando Estão você- fazendo em conjunto, né? Estão fazendo em conjunto aí. Quando você amanhece o dia, liga lá o celular e vai ouvir e vai ler a Bíblia na live, e você ouve os irmãos dizer isso. Uma bênção, né? Irmão, que inspiração! Logo E nada. depois o irmão João: você tem ouvidos? Tem ouvido a voz de Deus? Outra pergunta: Olha aí. você tem ouvido a voz de Deus? Irmão, Pronto, já é para começar a semana com tudo, né? Completo. Então veja, devemos florescer levando a esperança a cada amanhecer, Cada um de nós. Com agradável. através da poderosa, né? Da E agradável agradável palavra de palavra Deus. de Tu Deus. que é poderosa. Com certeza. Né? Glória a Deus por esse amanhecer. Amém. Você tem Amém. ouvido a voz de Deus? Olha? Olha aí. é, tem não, ouvido? eu Tem gostei, talvez eu faça um aqui agora, que eu fiquei pensando que, já que está falando assim, eu estou pensando que Daniel, todos os dias, faz a leitura e faz florescer. ouvido? Olha aí. Faz com que eu entenda e procure esquecer das coisas ruins. Olha aí, ao vivo aqui. Ao vivo, eu Olha estou aí, sentindo poema que, eu estou chegando ao sentindo que vivo. Tá chegando. Daniel faz a leitura todas as manhãs e faz florescer a palavra de Deus, ou seja, Daniel faz com que a palavra floresça e que eu esqueça tantos problemas que eu tenho. Então, florescer, esquecer e lembrar que Jesus é a nossa esperança. Amém. Maravilha, Daniel. Valeu, olha aí, Maravilha. pessoal, na hora agora, improvisando aqui, ó, Deus falando com a gente. Que bênção, pessoal. E com isso, estamos nos despedindo de mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio 18. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o link com mais irmãos e deixa seu comentário que semana que vem, se Deus permitir, tem mais Jeremias, né? Olha aí, aproveita, pessoal, última semana de Jeremias. Tá certo? Aproveita aí, né, esse livro maravilhoso. Vamos continuar degustando, se deleitando nesse livro, na palavra de Deus. Beleza, irmãos? Fiquem com Deus. Excelente semana para todos nós. Ó, e cuidado, viu, com os comentários aí, né? Os seus comentários estão virando poema aí, né? Eu tô brincando, né? Mande os comentários que tem sido uma bênção, né? Os comentários de vocês nas Deus lives abençoe e a aqui todos. também. Né, tem nos edificado muito, com certeza. Valeu, Noêmia, valeu, Raquel, valeu, João, valeu todos vocês que ficaram conosco até agora, aqui, ó, direto do Santuário da Família em São Lourenço, né? A gente improvisou aqui esse programa, espero que tenha sido edificante para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Valeu, pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau. Paz.